Queridos irmãos, hoje é sexta-feira, um dia especial, um dia nobre, o melhor dia da semana. Se perguntarem a vocês qual é o melhor dia da semana, vocês vão responder igual o profeta falou: sexta-feira é o melhor dia da semana, é o Senhor dos dias. Nesse dia, Deus criou Adão, o primeiro ser humano. Nesse dia, Deus introduziu ele no paraíso, no jardim do Éden. Nesse dia, na sexta-feira, foi também uma sexta que Deus colocou ele na terra. A sexta-feira também será o dia do juízo final, da ressurreição, o dia prometido, o melhor dia da semana. E todos os fiéis, os muçulmanos, no mundo inteiro, na sexta-feira, se reúnem nas mesquitas, nas casas de Allah, nas casas de Deus, que é o melhor lugar na terra. Todos unidos, juntos, lembrando que todos irão se unir, Deus vai unir toda a sua nação no último dia, e será numa sexta-feira. Então devemos entrar nessa mesquita com arrependimento de tudo que eu errei durante a semana, e quando eu saí com perdão. Ou seja, eu saio da mesquita melhor do que quando eu entrei. في الحديث عن علي رضي الله عنه مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبقى فيه من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا اسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أيدي السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Vamos refletir conforme dito o hadith nobre, iluminado, o hadith narrado por Ali radiyallahu anhu, Ali bin Abi Talib. Ele disse que o profeta, que a paz esteja sobre ele, falou: existirá um tempo que as pessoas, chegará um tempo sobre as pessoas no qual não será dito Deus, Deus, ou não haverá a palavra La ilaha illallah. E ele falou assim: existe um dito que o profeta falou: o tempo se aproxima, vai chegar para as pessoas um momento a qual o Islã, na verdade, só vai existir por nome. O Islã só irá existir por nome. Depois ele falou: e o Alcorão só irá realmente ter a escrita dela, mais nada. Será somente registro, escrito, mais nada. E as mesquitas serão construídas e embelezadas, mas ao mesmo tempo destruídas por dentro, em forma de orientação. E os seus sábios serão sábios do mal, que corrompe a nação. Esse dito é um dito grande, que significa que devemos entender o significado da proximidade dos sinais do tempo. Esse dito é o mesmo que o profeta falou: cuidado, ó seres humanos, vai chegar um tempo que o dito La ilaha illallah não será mais ouvido, e a palavra Allah não será mais pronunciada. Esse dito é o mesmo que quando o profeta fala sallallahu alaihi wasallam, do Islã só restará o nome Islã, porque muitas pessoas não irão
conseguir praticar a religião como se deve. Não irão praticar o Islã, exceto por dissimulação ou por algum objetivo mundano, mas nada ligado com Deus único, todo-poderoso. Quando fala do Alcorão, somente que estará as suas escritas no seu registro, significa que o Alcorão está ali, permanece ali. Porém, as pessoas não conseguem mais recitá-lo, estudá-lo e nem lê-lo, e nem praticá-lo. Quando fala, as mesquitas serão construídas, significa que as mesquitas irão ser construídas com tijolos, com cimentos, terá a melhor arquitetura. No entanto, dentro da mesquita será vazia, será assustadora, não terá pessoas para lembrar o nome de Deus, não terá pessoa para rezar. Dentro da mesquita não terá pessoas que levantará a palavra de Allah. E quando ele diz, os seus sábios serão os sábios do mal, porque existirá pessoas estudiosas, como os sábios falam, que irão em busca do conhecimento, mas não o conhecimento para beneficiar a si e os outros, e sim para usar esse conhecimento em prol da vida mundana. Irão atrás do conhecimento, irão pegar o conhecimento para usar esse conhecimento em prol da vida mundana, e assim eles vão desviar eles mesmos e desviar as pessoas que estarão ao seu redor, colocando corrupção na terra ou se corrompendo entre eles. Significa que as pessoas não irão mais agir conforme o Alcorão, conforme as palavras de Deus. Significa que as pessoas não irão mais respeitar a mensagem divina, a última mensagem. Esse significado é correto. Significa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam falou assim, que as condições do tempo e das pessoas mudam entre tempo e tempo, e nos finais do tempo as pessoas irão entrar numa corrupção profunda. Significa que o tempo se aproxima, como o profeta falou: seres humanos, ó fiéis, o tempo para vocês se aproxima, tomem cuidado, o tempo para vocês se aproxima, está chegando o dia da hora. E assim, olhem, quando a ignorância aparecer em todos os lugares e o conhecimento verdadeiro e benéfico diminuirá, e o adultério e a fornicação se torna grande e numerosa, e o álcool ou a bebida alcoólica é consumido em todos os lugares, em todos os momentos, e o alvoroço aumentará. Então os companheiros do profeta olharam para ele e falou: ó profeta de Deus, o que será o alvoroço? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam falou: isto significa assassinato e matança em todos os lugares, em todos os momentos. Tudo isso é uma realidade. Ou como disse o profeta sallallahu alaihi wa sallam, da mesma forma que no final dos tempos as mesquitas serão construídas com tijolos, pedras, cimentos e vários tipos de arquiteturas, mas aquelas que as visitam, aquelas pessoas que as visitam, as mesquitas, na verdade não existirão, ou muito pouco. E aqueles que irão rezar dentro da mesquita, quase ninguém, devido à falta do desejo do bem, ou da prática do bem, a falta da fé, a fraqueza da prática das boas ações,
Da mesma forma, existem estudiosos ou eruditos, mas eles irão se desviar da verdadeira orientação nos finais do tempo. Da mesma forma, existiram nesse tempo, em outros tempos, mas o assunto cada vez mais se torna grave e grave. Ou seja, pessoas falsas, vestindo a roupa de estudiosos e eruditos, mas equivocados, que clamam para a corrupção e para o mal, e para o proteísmo, para o shirk, adorando o outro junto com Deus. Isso são as piores coisas. Isso a heresia, isso a falsidade. Eles são estudiosos no nome apenas, mas na realidade eles não são estudiosos por causa das suas orientações e intenções erradas e as suas distâncias da verdadeira orientação. Pedimos a Deus que nos una contra esse mal, que nos proteja dessa advertência e desse dito que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou. Devemos ficar atentos como na prática do bem. Devemos ficar atentos como abrindo o nosso livro, o presente de Allah para a nação do Islã, o Alcorão Sagrado. Devemos ficar atentos como recitando os livros, o Alcorão em nossas casas. Desce. Pega aqui agora. Devemos ficar atentos, recitando o Alcorão dentro de nossas casas, praticando o bem, ensinando nossos filhos o certo, o que é certo, conforme a lei de Deus, e errado, o que é errado, conforme a orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nunca podemos esquecer aquele dito lindo que está no Alcorão Sagrado, na Surah Ar-Ra'd, na Surah do Trovão, no versículo 11, quando Deus falou: Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Deus Todo-Poderoso falou: na verdade, Deus não mudará a situação, a condição de nenhum povo, até que esse povo mude o que está em si mesmo, o que está dentro dele mesmo. O versículo é nobre, queridos irmãos e irmãs. O versículo é grandioso. Sim, é um grande versículo que indica que Deus Todo-Poderoso, com sua perfeita justiça, sua perfeita sabedoria, não muda a condição de um povo do bem para o mal, nem do mal para o bem, da prosperidade para as dificuldades e da dificuldade para a prosperidade, até que mudem o que há em si mesmo, até que eles se mexam, ou até que nós nos mexemos para mudar o que está dentro de nós. Se estiverem na bondade e na retidão, e impuserem punições diferentes de Deus sobre eles, com punições, calamidades, como dificuldades, como esterilidade, como seca, dispersão e outros tipos de punições, como recompensa, Deus Todo-Poderoso falou: e Deus falou, e o teu Senhor, ó Muhammad, não é injusto jamais com os seus servos. Deus Todo-Poderoso possa dar-lhes trégua, sim, ditar para eles e atraí-los para que possuam, para retornar. Então eles serão pegos de surpresa, como disse Deus Todo-Poderoso. E quando eles esqueceram o que haviam sido lembrados, abrimos para eles os portões de tudo, até quando eles se regozijaram com o que lhes foi dado. Nós o agradamos inesperadamente. Então eis que eles estão em confusão verdadeira. Ou seja, eles estão fracos de todas as coisas boas, buscando refúgio, sem dúvida nenhuma, no Deus Todo-Poderoso, contra o seu castigo e contra a sua insatisfação. E que as pessoas podem ser, e que podemos, se Deus quiser, quando chegar o dia da ressurreição, entrarmos na porta do bem, na porta do sucesso. Tudo depende do nosso arrependimento,
sermos sinceros e verdadeiros para Deus. Deus falou, e não pense que Deus não está ciente do que os inimigos, os malfeitores fazem. Ele apenas os adia para um dia em que os olhos serão abertos. E esse dia é o dia da ressurreição, o dia do juízo final. Significa que as pessoas do mal, ou que praticam o mal, serão adiados e dados até depois da morte. Ou seja, quando chegar próximo ao dia do juízo final, a punição verdadeira para elas. Então devemos entender, para quem quer o bem, para quem quer mudar a sua própria situação, para quem quer sair do buraco, para quem quer ir para o sucesso, para quem quer sair da escuridão, para quem quer ir para a luz, deve começar mudando a si mesmo. Deve começar a refletir nas suas próprias ações, nas suas próprias práticas, no seu próprio Islã. O que eu fiz como muçulmano? O que eu faço como muçulmano? O que eu sou como servo de Deus? Quem sou eu? E aonde está o Islã que eu digo que pratico? Se eu quero mudança, eu devo mudar a mim, eu devo mudar a minha vida, eu devo mudar o meu jeito de ser para melhor. E o melhor, não há dúvida alguma, que é entrar de vez nessa religião, abraçar de vez o Alcorão, abraçar a Sunna como seu exemplo de vida, como seu meio de vida, como sua prática. Ou seja, eu vou praticar aquilo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam praticava. Se isso que eu estou praticando, Muhammad advertiu e não gostava, por que eu pratico? Aonde vai me levar isso? Cadê a mudança? A mudança depende de nós. Devemos ficar atentos para isso. Barakallahu fikum fil Qur'an al-Karim, fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Em nome de Deus, o majestoso, o grandioso, o clemente, o misericordioso, e que a paz e as bênçãos de Deus estejam com seus profetas, com seus mensageiros, com Muhammad, com seus familiares, com seus companheiros e todos aqueles que seguem, que são verdadeiros e que são sinceros. قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. Vamos refletir nesse dito. O comportamento de um muçulmano. O nosso querido e nobre profeta, que a paz tenha sobre ele, falou: não há um muçulmano, um fiel verdadeiro, que planta, cultiva a agricultura, e daquela plantação, daqueles frutos, os pássaros, os animais comem, os seres humanos tiram proveito. Saiba que essa agricultura e essas plantações que esse ser humano, que esse muçulmano fez, vai ficar com ele nessa e na outra vida como caridade. Vai beneficiá-lo em todos os lugares e até em seu túmulo. Vai iluminar a sua vida e a sua morte. A pergunta é: quantos de nós muçulmanos fizemos um bem? Hoje, ontem, semana passada, plantamos uma árvore. Esse bem que eu faço não é para o próximo, e sim é para mim mesmo.
desejando a mudança. O outro dito que o profeta falou, sallallahu alaihi wa sallam, ensinamentos para mudar a situação do mal para o bem, em nossas casas, para os pais. قال صلى الله عليه وسلم مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. الحديث. O querido profeta de Deus, que a paz esteja sobre ele, falou: recomendem, incentivem vossos filhos a rezarem a partir dos 7 anos de idade. Incentivem eles a comunicarem com Deus a partir dos 7 anos de idade. Agora, quando chegar aos 10 anos, colocam isso para eles como uma obrigação. Fiquem atentos e não deixem eles largarem a reza, porque a reza é o sucesso nessa e na outra vida. O outro dito que o nosso nobre, querido profeta falou, sallallahu alaihi wa sallam: Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. فقال ثم أي يا رسول الله؟ فقال بر الوالدين. فقال ثم أي؟ فقال الجهاد في سبيل الله. Uma vez, um grande homem conhecido como Abdullah bin Mas'ud, que Allah esteja satisfeito com ele, disse: eu perguntei para o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ó mensageiro de Deus, qual é a melhor obra que Deus fica feliz comigo, que eu possa praticar? Me diga. Olha, esse jovem garoto queria saber qual é a obra que ele pode praticar. Isso sim é mudar a vida. O profeta falou para ele: a melhor obra para você é rezar no devido tempo as 5 orações, o Fajr, o Dhuhr, o Asr, o Maghrib, o Isha. Rezar no devido tempo. Dê um horário, reze, se comunique com Allah. Não há nada melhor para você do que você rezar as 5 orações no devido tempo e não atrasá-las. Depois ele falou: e depois dessa grande ação, qual é a outra obra que eu possa praticar que é muito boa? Logo em seguida, o profeta falou para ele: é ter bondade, benevolência, é respeitar os seus pais, ser educado com eles. Primeira coisa é com Deus. Pratique as orações. Se você é fiel com Deus, será fiel com seus pais. Agora respeite os seus pais. Aí ele falou: ó mensageiro de Allah, e a terceira boa ação? Me dê uma outra boa ação para eu praticar também. Queria mais. Ele falou: a outra boa ação, depois de você fazer essas 2, mas faça as 2. Sair no caminho de Deus. Al-Jihad fi sabilillah. Ou seja, a primeira grande ação: ensinar os filhos a se comunicar e se conectar com o nosso Criador. Não há como sair de uma situação ruim para uma situação boa se eu não me conectar com Deus. Não há como sair de uma situação escura, apertada, infeliz, se eu não tenho conexão, se eu não rezo. O único que pode me ajudar a me tirar do sufoco é aquele que me criou, que conhece eu melhor do que tudo, melhor do que eu mesmo. E se eu não me conecto, não converso com ele, é porque eu não estou pedindo ajuda dele. Então eu estou me distanciando dele.
E quando a pessoa se distancia de Deus, tudo para ela fica escuro, fica fechado. Lembramos quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava na mesquita, como nós estamos hoje, e os fiéis estavam com ele. Na porta da mesquita passou 3 pessoas. Dessas 3 pessoas, 2 delas pararam e entraram na mesquita. Das 2 que entraram na mesquita, uma delas viu um lugar próximo ao profeta. Então ela foi se aproximar, querendo aprender, sede de conhecimento. Sentou bem próximo. Deus então se aproximou dela, abriu as portas dessa vida e da outra. A outra pessoa que entrou ficou no fundo, com vergonha, tímida. Então Deus ficou com vergonha dela, porque ela que cavou a timidez. A terceira não entrou, seguiu, não quis saber de entrar na casa de Deus. Significa rejeitou a palavra. Automaticamente essa pessoa encontrou uma distância entre ela e o seu Senhor. E quando você encontra uma distância entre você e o teu Criador, você cai em todas as dificuldades da vida e da morte. Não há felicidade, não há tranquilidade, não há prazer se eu não me conecto com o meu Criador. Não há prazer, não há diversão. Até a minha diversão se torna cansativa. Por quê? Porque eu me distanciei e desconectei o meu coração do meu Criador. Como falamos, todos nós desejamos a mudança. Só que muitos, ou poucos de nós, na verdade, poucos de nós que trabalham para a mudança. A mudança está dentro de nós. Devemos abraçar de verdade a causa La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Se eu abraço essa causa, as outras causas são fáceis e simples. Eu tenho que ser sincero, ser verdadeiro comigo mesmo e com o meu Senhor. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fazer o... Não pode falar isso. Tá, certo. Inna Allah wa malaikatahu. Habib, você quer a cadeira? Pode sentar na cadeira. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا رب العالمين اللهم زدنا علما وتوفيقا وإيمانا اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الرياء ومن الشرك ومن الكفر ومن البخل يا الله ó Deus, ó Senhor dos mundos, imploramos a Ti o perdão e a misericórdia. Tenha misericórdia de todos nós, homens, mulheres, vivos e mortos. Ó Senhor dos mundos, purifique os nossos corações,
as nossas almas, livre-nos da vaidade, da arrogância, da incredulidade, da idolatria, da inveja. Ó Senhor dos mundos, dê para nós conhecimento benéfico, dê para nós sustento amplo, abençoe a nossa saúde. Ó Senhor dos mundos, cure os nossos enfermos e as nossas enfermas em todos os lugares. Ó Senhor dos mundos, preserve nossos irmãos e irmãs em todos os lugares. Ó Senhor dos mundos, livre nós, os nossos pais, as nossas mães, do fogo do inferno. Preserve e abençoe as nossas mães, tenha misericórdia dos nossos pais, preserve nossas esposas, nossos filhos, nossa comunidade, guie a todos nós com o Corão e com a Sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ó Senhor dos mundos, faça nós sairmos dessa mesquita melhor do que quando nós entramos. Faça as palavras de fé ser infiltradas, penetradas dentro do nosso peito, dos nossos corações. Ó Senhor dos mundos, faça nós amarmos, a praticarmos a Sunna do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e recitarmos a palavra de Allah, o Alcorão Sagrado, praticando com benevolência. Ó Senhor dos mundos, coloque as 5 orações, as 5 rezas dentro dos nossos corações. Faça nós amarmos, a nos conectarmos com Allah, o único Todo-Poderoso. Ó Senhor dos mundos, preserve nossos irmãos e irmãs em todos os lugares. Preserve nossos irmãos da Palestina e dê sucesso para eles. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam wa akhir.